Hugo Mota vai cair. É pouquíssimo provável que ele consiga terminar o mandato como presidente da Câmara dos Deputados, porque existe uma articulação nos bastidores do PT com o PL, o partido do Bolsonaro, para tirarem Hugo Mota da presidência da Câmara dos Deputados, já que Hugo Mota rompeu com a liderança dos dois partidos. Além disso, há uma pressão muito forte do próprio Arthur Lira contra Mota. Lira tem feito críticas pesadas a Hugo Mota nos bastidores, dizendo que Mota não tem pulso, não controla a Câmara dos Deputados. Uma reação de Lira à derrota de Hugo Mota na votação de cassação do Glauber Braga. Na minha opinião, a pá de cal para o Mota, mostrando que ele não tem controle sobre a Câmara, não tem controle sobre absolutamente nada. E o próprio Arthur Lira também está pressionado por causa da operação da Polícia Federal sobre o orçamento secreto que pegou uma ex-assessora dele. O Hugo Mota até tentou ali acenar para o Arthur Lira, marcar reunião de emergência, soltar nota pública de apoio à ex-assessora, mas eu acho que a vaca já foi pro brejo para o Hugo Mota. Ele que até teve uma espécie de bate-boca público com o Arthur Lira. Acho pouco provável que Mota consiga chegar até o término do mandato. Mas vamos colocar aqui nos comentários, quero que você discuta aqui politicamente comigo. O que você acha que vai acontecer com o Hugo Mota? Você acha que ele pode reverter essa situação ou não? Ele é o presidente da Câmara mais fraco de todos. Lira articula para derrubar o Hugo Mota. Qual vai ser também o futuro do Arthur Lira? Se você considera que o Mota é péssimo como presidente da Câmara dos Deputados, é um presidente fraquíssimo, você tem que deixar o like no vídeo em repúdio ao Hugo Mota. Coloque também nos comentários a definição do Mota em apenas uma palavra e, claro, se inscreva no canal. O Hugo Mota não vai terminar o mandato, segundo as informações que estão vindo da Andresa Matais do Metrópolis. Existe um caminho e uma sequência de eventos que vão acontecer para que o Hugo Mota saia da presidência da Câmara dos Deputados. A primeira coisa é salvar o Eduardo Bolsonaro. Sim, Eduardo Bolsonaro tem tudo para ser salvo pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, o que seria uma derrota para o Hugo Mota. Por quê? O Hugo Mota não vai caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Não. Ele vai adotar uma manobra regimental para que o Eduardo Bolsonaro seja caçado por faltas, porque ele está lá nos Estados Unidos e não comparece aqui. Só que para o Eduardo Bolsonaro ter um mandato caçado por faltas, toda a mesa diretora da Câmara precisa assinar a cassação. São 7 membros da mesa diretora. E 2 deles, o Elmar Nascimento e o Altineu Cortes, não vão assinar a cassação do Eduardo Bolsonaro. Então isso mostra que o Hugo Mota não controla a Câmara dos Deputados. E segundo a Andresa Matais, depois de salvarem o Eduardo Bolsonaro, a Câmara vai se organizar para derrubar o Hugo Mota. Inclusive, há uma articulação do PT com o PL, o partido do Bolsonaro, para tirar o Hugo Mota do posto. Por quê? Porque o Hugo Mota rompeu com as lideranças dos dois partidos. E a situação para ele ficou completamente insustentável. Primeiro por conta daqueles seguidos motins que aconteceram. Tanto o motim da oposição, lá no início dos trabalhos, quanto o motim do Glauber Braga, que foi até pior, porque o Hugo Mota não mostrou pulso com a oposição, agiu de um modo diferente com o Glauber e atuou de modo assim, horrível. Porque era só o Glauber, ele poderia ir lá e negociar e conversar. Mas o que ele fez? Ele encerrou a transmissão da TV Câmara e botou a polícia legislativa contra o Glauber. Foi uma situação de extrema violência, até pegou alguns jornalistas, péssimo. E só ali ele já poderia cair. E a derrota para o Glauber foi a pá de cal no Hugo Mota. Por quê? O Caio Junqueira da CNN Brasil disse que o Hugo Mota atuou diretamente para a cassação do Glauber, junto com o Arthur Lira. Só que ele foi derrotado pelo governo, o Mota, porque o governo, de última hora, articulou, mostrou que não há uma necessidade de negociação a atacado, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O governo não precisa negociar os votos diretamente com o Hugo Mota, há uma possibilidade de negociar no varejo individualmente com cada deputado, então o governo pode simplesmente passar por cima do Hugo Mota. Isso ficou claro na votação do Glauber, mostrando que o Mota já não tem mais controle de absolutamente nada e não pode mais ajudar o governo. Então foi muito simbólico a derrota do Glauber, ou a vitória do Glauber contra o Hugo Mota. Porque o pior de tudo foi que o Mota, ele pautou a votação porque ele acreditava que o Glauber seria cassado.
Mas o Glauber não foi. E por quê? Porque ou o Hugo Mota foi para uma votação sem que houvesse a garantia dos votos, ou ele foi traído. Independentemente se foi amadorismo ou traição, mostra que ele é fraco, mostra que ele não tem controle. E esse episódio do Glauber pegou muito mal também porque ele só levou para a votação porque ele teve uma conversa com os ministros do STF dizendo que ele iria caçar a Carla Zambelli. E ele falou assim, olha, eu tenho os votos suficientes para caçar a Zambelli. Então eu vou levar a votação da Zambelli para o plenário e vou levar também a votação do Glauber. E levou também o PL da dosimetria. E deu tudo errado. Por quê? O que o Mota queria? Olha, eu vou caçar a Carla Zambelli, assinando para o STF e assinando para a esquerda. Eu pauto o PL da dosimetria para que o Centrão, que combinou comigo dias antes, em uma articulação do Mota com o Flávio, com lideranças do PP e lideranças do União Brasil, eu pauto o PL da dosimetria, que é o preço do Flávio, tiramos o Flávio da jogada e colocamos o Tarcísio como candidato, que é do meu partido. Ok. E eu pauto a cassação do Glauber Braga para fazer o assino ao Arthur Lira e também para a oposição. Fica tudo certo. Só que deu tudo errado. Deu tudo errado por quê? Porque ele foi traído. Primeiro, o PL da dosimetria, ele articulou com algumas lideranças, mas não com todas. Não diminuiu a pressão para a candidatura do Bolsonaro. Não melhorou nada a situação do Tarcísio. A Zambelli não foi caçada, desagradou o STF e o Glauber não foi caçado também, desagradando a oposição e o Arthur Lira. Ou seja, o cara não tem mais controle nenhum. Ele não tem apoio no legislativo, no executivo e nem no judiciário. E ele tem um problema que é a pressão em cima do Arthur Lira. Porque nós vimos o que aconteceu com a Polícia Federal, pressionando a ex-assessora do Arthur Lira, a Mariângela Fialek, por conta dos desvios do orçamento secreto. O Lira está numa situação muito delicada, porque a situação dele no Senado é incerta, as pesquisas elas são muito incertas sobre ele conseguir ou não uma das vagas para ser senador, e se ele for para essa campanha arriscada, ele pode ficar sem mandato, exposto politicamente, exposto publicamente, pode ser preso. O caminho que o Arthur Lira pode fazer é desistir do Senado e disputar a Câmara de novo, visando 2027 para ser presidente da casa. O Thiago Prado do Globo, como a gente já tem falado há muitos vídeos aqui, já trouxe a informação que aliados do Hugo Mota têm a percepção que Lira quer o posto de presidente da Câmara. O Lira, nas últimas semanas, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, se afastou do Hugo Mota. E a Andréa Sadi do O Globo, ou do G1, disse para nós que nos bastidores o Arthur Lira tem metido pau no Hugo Mota, dizendo que o Mota é fraco, que ele não tem pulso. Então existe uma pressão sobre o Lira que acaba recaindo sobre o Mota. Ele não vai aguentar, porque ele não tem estrutura, ele não tem estofo, bagagem ou tamanho para aguentar tanta pressão. Ele até está tentando acenar desesperadamente para manter o mandato. Como? Quando o Hugo Mota foi criticado pelo Arthur Lira nos grupos de mensagens da Câmara dos Deputados, por conta de tudo que aconteceu na votação do Glauber Braga, o Mota veio a público e disse o seguinte: a presidência da Câmara dos Deputados não pode ser usada para conveniências pessoais, e muito menos como mecanismo de revanchismo. Por que ele disse isso? Porque era interesse do Arthur Lira caçar o Glauber Braga, porque o Glauber era um desafeto do Arthur Lira. Só que ele não conseguiu. Depois que houve a operação da Polícia Federal, então essa crítica, esse bate-boca com o Lira foi antes da operação da Polícia Federal. Depois que teve a operação da Polícia Federal, o Mota tentou distensionar as relações. Emitiu uma nota pública, defendendo a Mariângela Fialek, ex-assessora do Arthur Lira, e marcando uma reunião de emergência com as lideranças da casa. Para quê? Para tentar preparar uma resposta conjunta e institucional contra o judiciário. Porque a Câmara acredita que o Judiciário atuou, porque foi o Flávio Dino que deflagrou a operação da Polícia Federal, atuou em conjunto com o Executivo para retalhar a Câmara dos Deputados e também o Congresso. Isso vai dar certo? Não, não acredito que dê certo. Mota já não ele é um ex-presidente da Câmara em atividade. Ele é um zumbi, ele é um cadáver, ele não é nada. Ele pode até ficar simbolicamente ou burocraticamente como presidente da Câmara, abrindo sessão, encerrando sessão, assinando papelada. Mas, de fato, ele já não é. E cada vez mais, ao longo de 2026, o governo pode simplesmente largar o Mota e ir negociando no varejo. É uma desmoralização completa. Mota já caiu. Eu falei que ele vai cair? Não, Mota já caiu como presidente da Câmara.